Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar como a imprensa vem repercutindo o próximo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Palmeiras novamente, dessa vez jogando em casa no Maracanã. Olha que curioso, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil, Maracanã. O segundo jogo, São Paulo. Agora o terceiro jogo, só que do Brasileirão agora, Maracanã de novo, vai pra lá, vem pra cá. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, deve com o time todo titular, porque o próximo jogo é contra o Bolívar pela Libertadores jogando no Maracanã e será apenas na quinta-feira, ou seja, não tem por que o Tite poupar o elenco no jogo tão complicado como esse, que será no domingo. O time vinha bem, né, até, mas fez uma partida bem ruim contra o Palmeiras e agora, mais do que nunca, tem a possibilidade de mostrar que foi só um jogo abaixo e que vai pra cima no Maracanã, tem que tomar as ações, ainda mais porque o Palmeiras vem com alguns desfalques, em especial do Felipe Anderson e também do jovem garoto Estevão, e o Mengão segue se preparando e Vene Casagrande trouxe as últimas novidades sobre os bastidores rubro-negros. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Beijo pra você, Tietê, Rafael, todo mundo. Um beijo. Romário, Vene Casagrande! Que moral, mais um gol do Romário. Vai, um beijo! Olha aí, ó, um beijo pra Dadá, que deve ter feito parte disso, querida. Ó, o Flamengo se prepara pra enfrentar o Palmeiras pela terceira vez em 2 semanas. Mas agora o desafio, gente, é pelo Campeonato Brasileiro. Vai empatar! Rodou. O Flamengo já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas pelo Brasileiro, o time volta a enfrentar o Palmeiras após uma partida em que a equipe sofreu para conquistar a classificação. O jogo de agora é novamente no Maracanã, onde a equipe venceu e convenceu. E entrará numa sequência de 3 jogos no Rio. O Flamengo é o único time do G4 que continua vivo em 3 competições. E além disso, é o time que menos sofreu com resultados negativos nessa temporada. O rubro-negro tem 78 gols marcados e 26 sofridos. E ficou 28 jogos sem ser vazado, com aproveitamento de 71%. O time volta a treinar nesta sexta-feira para a partida de domingo. E será um duelo direto na parte de cima, que pode ajudar o rubro-negro a ficar ainda mais na frente do rival. Boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Bom, eu não tenho essa informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, Eu mas ele iria. poderia ter chamado. Falta disso. Não sei de nada. Mas É só enfim. trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Vene. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante eu não sei, também. Cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro.
Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã, e eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo, porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. Anterior, né? Eu teria feito diferente. Eu que você teria teria botado feito? alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente, e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão e da técnica. Equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Dia 18, Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem Tá a louco. viagem. O que, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer Não. 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico, final de semana, Vasco e Fluminense no meu Nilton. Eu vou estar lá trabalhando no caso agora, o Vasco é o mandante. Então tá aí, né, um pouco do que rolou no programa SBT Esportes Rio de hoje, falando um pouco sobre essa grande rivalidade e esse jogo importantíssimo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras em casa no Maracanã, né? E a torcida espera que possa repetir essa grande partida que foi, né? Foi um grande amasso do Flamengo, assim, um Mengão extremamente superior. E dessa vez, segundo informações lá vindas de São Paulo, o Palmeiras vai com alguns desfalques, né? O Felipe Anderson se contundiu no último jogo, o Estevão parece não estar 100% ainda para voltar, o jovem garoto ainda do Palmeiras, né? E o Flamengo tem tudo para ir para cima, vai jogar com o time titular, tem que ir com os titulares, não tem desculpas, tem que ir com o time titular para ganhar do Palmeiras jogando em casa e tem que vencer o jogo, tem que fazer um bom resultado, porque a gente sabe que a sequência do campeonato é bem difícil e quinta-feira já vai ter um jogo importante ali da Libertadores contra o Bolívar, né? Então, antes de tudo, é vencer o Palmeiras e se preparar para enfrentar o Bolívar e golear o Bolívar. O Flamengo tem que ganhar por 3-4 do Bolívar. Se ganhar só por 1-0 ou 2, vai sofrer na altitude, porque a gente já viu na fase de grupos que foi bem complicado jogar lá, o Flamengo passou muitas dificuldades e a gente não quer que isso se repita, então tem que chegar no Maracanã vai estar lotado certamente no jogo do meio de semana e tem que golear por 3 ou 4-0 o Bolívar, se quiser poupar o time na volta, porque a gente tomar 4-0 fazer 4-0 no Maracanã, dificilmente o Flamengo vai jogar e vai sofrer por 4 gols. Então é isso, né? Vamos aguardar e qualquer novidade vamos trazer para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!